No nosso mundo superconectado, tem uma ideia ganhando força que talvez seja a chave para resolver alguns dos nossos maiores problemas. O nome é constitucionalismo global. Parece complicado? Que nada! Vamos desvendar o que isso significa. Para começar, vamos pensar numa coisa. Problemas como o aquecimento global, por exemplo, não param na alfândega, né? Não pedem passaporte. E aí fica a pergunta: como é que as leis, que são feitas para valer dentro de um país, podem lidar com desafios que não respeitam fronteira nenhuma? Bom, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de constitucionalismo global. Depois, vamos dar um pulo lá na Ásia para ver um caso de estudo bem interessante. Na sequência, a gente entende a lógica por trás disso, esse tal de pluralismo, e por fim, a gente amarra tudo e vê por que isso é tão importante hoje em dia. Geralmente, quando a gente fala de lei, de constituição, a gente pensa logo num país, com suas fronteiras bem definidas. Mas, e quando o problema atravessa essa fronteira sem pedir licença? Tipo a poluição de um rio que passa por vários países, ou os nossos dados que viajam pela internet. É aí que o negócio começa a ficar interessante. Beleza, então vamos direto ao ponto. Constitucionalismo global pode parecer um nome meio assustador, coisa de advogado, mas olha, a ideia por trás é mais simples do que parece. Funciona assim. Todo país tem sua Constituição, né? Aquela lei maior que serve para limitar o poder do governo e garantir direitos. Agora imagina pegar essa mesma lógica e levar para o cenário mundial. A ideia é essa: ter um conjunto de princípios básicos, como direitos humanos e o respeito às leis, que sirva de guia para todo mundo. Mas um ponto super importante aqui. Ninguém está falando em criar um governo mundial ou uma constituição para o planeta inteiro. Nada disso. A soberania dos países continua lá, intacta. A questão é ter uma espécie de linguagem comum, sabe? Um conjunto de valores para que todo mundo possa cooperar melhor, e não para um mandar no outro. E aí que entra uma das ideias mais fortes disso, o chamado constitucionalismo compensatório. Pensa só, se as leis de um país não estão dando conta de proteger, sei lá, uma floresta que é crucial para o clima do planeta todo, a ideia é que o direito internacional, um acordo, um tribunal, pudesse entrar em cena para compensar essa falha. É como se fosse uma rede de segurança para problemas que afetam todo mundo. Tá, mas isso tudo é muito bonito na teoria. E na prática, como isso funciona? Para ver isso de perto, vamos viajar para o leste asiático. Porque o jeito que os países de lá olham para essa ideia, isso revela um contraste que é, no mínimo, surpreendente. Então, o professor Swami, lá da Universidade Waseda, ele foi pesquisar isso esperando encontrar uma sintonia entre o Japão e a Coreia do Sul. Afinal, são duas democracias, vizinhas. Parecia lógico, né? Só que o que ele encontrou foi o exato oposto. O que a pesquisa dele mostrou foi basicamente um espectro, com 3 posições bem diferentes. No extremo, a China, que é bem resistente à ideia. Por quê? Porque o constitucionalismo, por definição, limita o poder do Estado. No outro extremo, a Coreia do Sul, que abraçou a causa com tudo. Para eles, isso é parte do fortalecimento da sua própria democracia. E no meio do caminho, está o Japão, mas na dele, sabe, cauteloso, por causa de uma longa tradição de não se meter nos assuntos internos dos outros. E essa frase de uma professora sul-coreana resume tudo. O constitucionalismo global está sendo de fato moldado na Coreia. Eles não estão só falando sobre isso, eles estão fazendo acontecer. O próprio Tribunal Constitucional de lá promove a ideia em materiais oficiais. É impressionante. Eles vão além. A Coreia do Sul tomou a frente e começou a criar uma rede de tribunais constitucionais por toda a Ásia para discutir e fortalecer esses valores. E agora vem o detalhe mais curioso. Sabe quem ficou de fora dessa rede? Justamente os seus 2 maiores vizinhos, a China e o Japão. Então, esse caso da Ásia deixa bem claro que não tem uma fórmula mágica, um jeito único que sirva para todo mundo. E aí surge a pergunta: se não é uma hierarquia, se não tem uma lei mundial no topo da pirâmide mandando em tudo, como é que esses sistemas todos conversam entre si? A resposta está numa mudança de mentalidade. A gente está trocando aquela ideia antiga de uma pirâmide, sabe? Com o direito internacional lá no topo e as leis de cada país embaixo obedecendo. A nova ideia é o pluralismo constitucional. É bem diferente. Pensa menos numa pirâmide e mais numa rede, ou numa mesa redonda onde os sistemas são independentes, mas eles conversam, cooperam, com base em valores que têm em comum. E um exemplo perfeito disso é a própria União Europeia. Mesmo lá, que é um bloco super integrado, a lógica não é de dominação de uma lei sobre a outra. É uma lógica de cooperação, de diálogo constante entre os sistemas jurídicos de cada país e o sistema da União. Ok. Pluralismo, espectro asiático,
Tudo isso pode parecer meio abstrato. Mas por que, no fim das contas, a gente deveria se importar com isso agora? É porque essa discussão tem tudo a ver com os problemas bem reais que a gente está enfrentando hoje. Pensa só, somos quase 8 bilhões de pessoas. O mundo nunca esteve tão conectado. O que acontece num canto do planeta, hoje, reverbera em todos os outros lugares. Não tem mais como se isolar. E aí que está o ponto central, nossos maiores desafios: aquecimento global, evasão de impostos por empresas gigantes, como regular as redes sociais, proteger os direitos humanos. Nenhum país, por mais poderoso que seja, consegue resolver isso sozinho. Simplesmente não dá. E a gente até vê uma tendência em alguns países de tentar se fechar, de cuidar do seu, mas a verdade é que não dá para construir um muro contra a mudança climática. Não dá para regular uma gigante da internet só dentro das suas fronteiras. Tentar se isolar, hoje em dia, é remar contra a maré. Por isso que essa busca por princípios comuns é tão, mas tão urgente. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Num mundo que às vezes parece estar se despedaçando, se dividindo cada vez mais, será que essa ideia de ter valores e princípios em comum, será que essa não é a nossa melhor chance de construir um futuro juntos? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode muito bem definir o nosso século.